Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. E aí, pessoal, beleza? Bora aí começar nosso penúltimo vídeo. Tá acabando, que dó, né? Então vamos lá para a gente tá semana 11, né, segunda aula. Vamos falar de aproximação de Born. Vamos dar um propósito para aquela fórmula de Lippmann-Schwinger, né? Usar aquilo para alguma coisa. Vamos ver que negócio é útil se o potencial for uma perturbação. E vamos tentar entender o que é isso. Basicamente vamos seguir o Landau. Aqui não tem mistério. É a melhor referência mesmo. Então, nossos tópicos, né? Então, no caso, o potencial como perturbação. Não, aqui. Depois vão ter uma ideia, toda vez que você faz uma perturbação, isso é muito comum em física, né? De praxe, você sabe resolver o problema, mas se você desconsiderar um pedaço, você sabe resolver, então você desconsidera ele, resolve, e depois considera aquele cara como se fossem correções, né? A perturbação. E geralmente isso é útil, né? Se nesse cara que a priori você desconsiderou tem um parâmetro pequeno, né? Então você pode ir corrigindo nele e parar. A gente vai discutir isso aqui. Mas toda vez que você faz uma perturbação, você de certa forma tem que discutir quando aquilo vale. É porque você está fazendo uma aproximação. No final das contas é essa. A gente vai resolver o problema de forma aproximativa. Mas aí, a aproximação é boa ou ruim? Quando ela é boa, quando ela é ruim? Então isso aqui sempre tem que ser discutido. Já vi bastante disso em Quântica 3. Né? Depois vamos ver como se aplica isso na questão dos paramentos, que chama de aproximação de Born, né? E exemplos. Então esse vídeo é grande, bastante coisa. A pastilha. Então, vamos lá como a gente terminou o outro vídeo. Então a gente terminou o outro vídeo assim. Né, tem a equação de Lippmann-Schwinger, tá lá bonitinha, beleza? Ficou assim. E o problema é que, assim, que você tem psi igual a esse cara, beleza? Só ondinha, né? A solução homogênica, que é a noção da incidente, né? Esse cara a gente quer associar com a onda espalhada, né? Quando o x for grande. Mas o problema é que aqui tem psi, que a gente quer saber, e aqui tem psi, mesmo psi. Então você não resolveu nada, psi igual a psi. Então, mas isso vai aparecer bastante, é a primeira vez, provavelmente, que você está encarando com isso, né? Que é esse tipo de solução assim, né? Uma equação um cara é ele mesmo, né? Mas isso vai aparecer bastante em Quântica 3 e o jeito de lidar vai ser sempre esse que a gente vai fazer aqui. A lógica, a estrutura é a mesma. Que é resolver o problema de forma perturbativa. Então, essa Lippmann-Schwinger parece estranho, inútil, né? Na verdade, ele é muito útil e é crucial aqui para o nosso propósito. Ela permite um jeito, pelo menos em certa região, né, de uma certa região de validade, achar a seção de choque de um jeito muito, muito mais fácil do que com aquelas fases de deslocamento. Né? Então, qual a ideia? Né? A ideia é que a gente vai ver que dá para você resolver o problema, digamos, mais ou menos tão bem quanto você quiser, né? Fazendo um esqueminha aqui, né? De uma forma iterativa, né? Fazendo um esqueminha que é substituir a equação nela mesma. Né? Então, que psi era esse exponencial, sei lá o que, integral de psi. Né? Então, aqui o potencial e o psi. Então, dentro aqui desse colchete, né, tem outro psi.
Então eu escrevi o psi aqui de novo. E só que você lembrar aqui, esse psi em y, onde você está integrando. Então aqui é função de y. Então aqui é y, aqui é o y, que no caso aqui é o x, né? E aqui eu botei outra variável de integração que chama de y2. Né? Só para dizer que esse aqui seria o y1, né? o y2. Se você abre, repara que você tem duas integrais, né? Uma integral e uma integral dupla. Né? Então, esse cara vezes esse, aqui, né? Fora a exponencial. E outro pedaço, que aparece essa integral, né? Esse termo daqui uma vez, esse termo duas vezes, o potencial duas vezes. Aqui, e aparece o psi de novo. Então você a priori não resolveu nada, continua tendo escrevendo psi em termos de psi. Né? Mas essa primeira parte daqui, você pode calcular, você sabe calcular, é dar o potencial e resolver a integral. Ok? A ideia. Mas aqui você não consegue resolver o psi porque ainda tem um psi. Né? Mas você pode fazer a ideia e repetir de novo. Então naquele segundo psi, você escrever aqui exponencial de ik, no caso aqui y2, aí vai ter menos esse cara aqui, uma integral para o outro psi. Né? Então eu escrevi exponencial e o resto que tem a outra integral e o psi de novo está aqui nos pontinhos. Né? Então olha, se você faz isso mais uma vez, esse cara está resolvido, esse ano você pode calcular, esse ano você pode calcular também. A exponencial é esse cara aqui, pera, você faz a integral e resolve. Então o termo que ainda tem o psi, né, repara que ele tem três integrais, né, e tem v três vezes. Tem integral de v de y, integral de... No caso, vai ter a integral de v de y, v de y2 e v de y3. Né, integrando em y, y1, y2 e y3. Esse cara seria y1 que eu não botei. Então aqui você tem uma integral tripla com três potenciais. Então a ideia é empurrar com a barriga onde aparece o psi. Essa é a ideia. Né? Então você pode fazer o processo de novo, né? Onde tem aquele psi, substituir a equação nela mesma e vai jogando o psi para longe. E tudo que sobra, você pode calcular a priori. Mas digamos assim, então repara que se você fizer esse processo infinito, né, você vai jogar esse psi lá para o infinito. Né? Então você vai ter uma série que você pode calcular cada termo. Né? Só que a questão é que esse negócio é prático, né? Então, digamos, depende, tá? Você pode fazer isso, né? Você joga o cara lá pro final de uma série. Depende da questão se essa série é uma série que faz sentido ou não. A gente fala daqui a pouco. Mas a questão é, isso, para você ter um resultado, você vai calcular pro resto da vida, calcular termo a termo para chegar a algum lugar? Não, a ideia exatamente não é essa. Né? Então, é para isso que serve o aluno de C, né? Ficar fazendo essas contas? Sim, né? A ideia é... Mas não é o assunto, não é esse. A questão é mais as duas outras perguntas. Então, a ideia é assim, esse procedimento ele serve, né, ou digamos, ele é útil, né, se o seu potencial, se ele puder ser tratado como uma perturbação, em que sentido? Né? Vamos dar um sentido aqui. Né? A ideia, digamos assim, que a interação nessa energia potencial, a ideia intuitiva, assim, ela seria pequena com relação à sua energia cinética do cara. Né? Vamos ver que essa ideia vai voltar daqui a pouco. Seria a ideia intuitiva do potencial ser fraco. Isso quer dizer assim. Por quê? Porque se o potencial for fraco, isso a gente vai usar muito em quântica 3, essa ideia, que geralmente em problemas físicos acontecem, vamos dizer que essa energia potencial ela é uma função, priori de x, vamos supor que ela acompanha um número, e esse número é um número pequeno. Aqui, esse aqui é a ideia desse cara ser uma perturbação, a ideia de ser pequeno. Né? Mas então quando você faz aquele substituir Lipmann-Schmidt nela mesmo, e vai empurrando com a barriga, para cada termo a mais que você bota, aparece um V a mais. Né? Se esse cara acompanha um lambda, então vai aparecer uma potência de lambda a mais. Né? Então o enésimo termo vai ter um lambda n, quando você fizer esse truque n vezes. Né? Então a ideia é se esse número é pequeno, claro que a gente não está resolvendo integral, mas está, eu assumindo que a integral não vai dar, digamos, a infinito, ou vai ser uma coisa muito maluca. Né? Mas então, se de termo a termo a integral não vai dar resultado tão maluco, tão diferente, esse lambda vai ser importante. Né? Então, digamos, o termo cúbico vai ser pequenininho porque ele tem um lambda ao cubo. Né? O próximo termo, o lambda quarta, vai ser muito menor, porque tem esse número pequeno na quarta. O exemplo padrão aqui é o eletromagnetismo, eletrodinâmica
quântica, né? Não é isso aqui, teoria de campo, né? Mas ela é governada por um parâmetro desse, que a gente chama de constante de estrutura fina, né? Carga do elétron quadrado em unidade do sistema internacional. Carga do elétron quadrado, 4πε0 dividindo, né? Também divide por h cortado de c. Essa combinação é um número que é 1 sobre 137. Né? Então lá a ideia é essa, né? A interação aparece com esse parâmetro, você vai botando ordem a ordem, então 1 sobre 137 é 10 a menos 2. Né? Então o primeiro termo aparece alguma correção, né, com relação à interação, digamos, elétron-positron, ou elétron-fóton, ou elétron-elétron, positron-positron. Né? Então, esse cara você achou uma solução, digamos, usando a teoria de perturbação, a primeira correção, por exemplo. A segunda correção, ela vai vir uma potência dessa a mais, né? Então ela vai ser 100 vezes menor que o anterior. A ideia, né? O próximo termo vai ser 100, então vai ser 10 mil vezes menor que o... Ele vai ser 100 vezes menor do que o antes dele, né? Então vai ser 10 mil vezes menor do que o primeiro. Então a ideia é que você pode truncar. Você não precisa somar todos. Essa é a lógica por trás, né? Então você pode simplesmente parar e ter aquele resultado, jogar fora o resto. Aí você fala assim, mas o meu experimento está ficando melhor, está ficando com uma incerteza melhor, ele está um ajuste mais fino, e eu estou conseguindo mais casos então, de incerteza. Ou mais casos de certeza não, mais casos de certeza, digamos, né? Então a ideia é que, a priori, você pode, como esse parâmetro é pequeno, você, digamos, como você tem essa lógica consistente, né, você pode simplesmente voltar naquele resultado que você tem, né, e falar assim, eu quero refinar meu resultado. Vai e calcula o próximo termo. Você calcula até o ordem cúbica, né, calcula o de ordem quártica. Então você pega um cara mais, refina o seu resultado. Então você pode fazer isso para sempre. Né? Toda vez, a cada novo volume de C, ele calcula uma ordem a mais para você. Essa é mais ou menos a priori. Então o sistema seria... Ele é fechado, assim, no sentido ele é lógico. Né? Então você pode tirar um resultado lá e extrair um resultado físico. Então é isso que mais ou menos que a gente vai fazer em Quântica 3, né? Pelo menos metade do curso. E até na parte que não é exatamente isso, a gente vai usar isso. Então é muito importante, né? É claro que para isso fazer sentido, você tem que assumir essa ideia do cara, o próximo termo ser pelo menos menor que o anterior, né? A ideia de a série ser pelo menos assintoticamente convergente. Né? Então, como a gente não vai passar da primeira correção. Né? Pegar esse cara e tem como se fosse uma correção da partícula livre. Né? Primeira correção. Esse cara a gente conhece exato, né? Partícula livre, e está corrigindo com uma interaçãozinha aqui. E jogando fora a partir do, digamos, lambda ao quadrado. Então, para isso que faz sentido aqui, pelo menos em módulo, né? Esse cara tem que ser menor que o módulo desse, que aqui é 1, né? Então isso aqui tem que ser pequeno com relação a 1. Né? Então isso aqui dá a ideia de que a sua série está diminuindo. Né? Então a gente não vai analisar, né? Mas se isso aqui vier, provavelmente o próximo termo vai ser menor do que esse daqui. Né? Se você quiser, aí você analisa, mas eu vou analisar esse aqui. Né? E bem grosseiro. Né? Mas qual a ideia aqui? Você não vai gostar disso, problema seu. Né? A ideia é assim, que aquela integral, deixa eu ver, isso, ela efetivamente, né, por causa do potencial, a gente está assumindo que o potencial de curto alcance, então ele morre rápido em algum sentido, quer dizer assim, ele tem um raio finito, efetivo, né, maior que esse raio, o cara, ele fica pequenininho. Então essa integral, na verdade, ela é feita todo o espaço, mas efetivamente ela só é feita onde o potencial não é zero. Né. Se você saiu muito do potencial, o potencial é zero, então estrangulou todo mundo aqui, morreu. Né. Então, na verdade, essa integral vamos estimar aqui só dentro de uma esfera dentro do interior da esfera, né, de raio A. Aqui é ruim, né, porque dá a ideia que fica na superfície da esfera, né, é na bola, né, na bola de raio A, no interior do cara. Então aqui, por exemplo, se eu estou pegando esse aqui, tem que ser menor que 1, que é o módulo disso, aí esse integral, qual é a ideia que eu vou estimar? Primeiro, se eu pegar esse módulo e jogar para dentro. Então se eu jogo para dentro, eu ganho uma desigualdade. É porque é uma integral, uma soma, né? Então assim, se pegar uma soma e tirar o módulo, obviamente esse resultado é menor ou igual do que você somar o módulo de cada termo. Você pode somar 1 menos 1 mais 1 menos 1, deu 0. Né? Mas se você soma o módulo, é 1 mais 1 mais 1 mais 1, dá 4. Né? Então 4 é maior que 0. Essa é mais ou menos a lógica.
Então você bota o módulo aqui dentro, virou essa desigualdade. Aí eu estou pegando o módulo de cada um, né? E esse cara daqui é 1, beleza? Agora aqui, o que eu vou fazer? Essa integral, que já é a integral mais simples aqui de fazer, eu ainda vou majorar, vamos dizer que dentro tem uma região de potencial em módulo, né? Por exemplo, pode ser um poço, né? Então aquele poço tem um mínimo, então aquela região em módulo potencial tem um valor grande, né? O maior valor que ele tem. Então nessa integral eu vou majorar isso para um valor típico dele, grande, ali, né? Então a ideia é que você está pegando a soma, ao invés de pegar a soma dos caras de C0, C1, C2, C3, vamos supor que o C5 é o maior de todos, então eu somo o C5, só o C5, várias vezes, né? Então obviamente esse resultado dessa soma vai ser maior do que o da soma verdadeira. Então aqui eu vou ganhar outra desigualdade. Então esse cara é maior. Então se eu majoro esse cara, eu tiro ele da integral, né? E agora eu estou sem só essa integral para fazer. Essa integral, beleza. O x é constante aqui, né? Então você pode, quando você pode absorver aqui, você pegou e faz em esféricas, né? Então esse cara simplesmente vai dar aqui um r quadrado, cortou. Então você foi e saiu esses números aqui. Esse número na verdade não interessa, né? Mas aqui ficou a ao quadrado. Então, aqui a gente tinha um m, tinha um h quadrado ao quadrado, e toda essa parafernália, fora um fator numérico, dá uma coisa de ordem a ao quadrado, e um valor típico lá do potencial, um valor grande que ele tem na região de interação. Então, essa virou a... Lembrando que a condição é isso aqui ser pequeno, né, ou menor que 1. Então, eu jogo o cara para o outro lado. Então, a ideia é que seu potencial, a região que seu potencial é mais atuante, sua energia potencial, tem que ser menor do que essa quantidade. Esse aqui é o raio efetivo do potencial. Tá, essa é mais ou menos a validade. E é fácil de entender isso fisicamente. Isso faz uma relação com a ideia intuitiva, em que se o potencial é uma perturbação, ele é pequeno, mas ele é pequeno com relação a quem? Você tem uma energia total, sua energia total é energia cinética e potencial. Então ele ser pequeno, de certa forma, ele é pequeno com relação à cinética. Vamos ver que isso aqui é energia cinética. Vamos ver qual a ideia, né? A interação, onde o potencial é efetivo, onde o potencial tem potencial, dentro daquela esferinha, né, de raio A. Então vamos supor que sua partículazinha quântica está naquela região, né? Então ela está interagindo com o potencial. Então você está afirmando que a sua partícula está aqui dentro, né? Se a partícula está aqui dentro, então, digamos, relação de certeza, ΔX e ΔP é da ordem de H cortado. Então o x, pelo menos a pior certeza que eu posso ter em x, é da ordem de A, porque eu sei que ele está aqui dentro, que ele está interagindo, né? Então meu momento, uma estimativa aqui do meu momento, é que ele tem que ser da ordem de H cortado dividido por A, né? Então o que seria a sua energia cinética, né? É momento ao quadrado por m. Então esse cara ao quadrado por m, que é exatamente esse cara aqui, né? Então na verdade é a energia cinética na região da... Estou falando que é a energia cinética que você mandou da partícula, né? Porque digamos, quando você mandou a energia total da partícula, é a energia cinética quando ela está longe. Não é necessariamente essa energia cinética. Claro que se ela for grande, a ideia ela tem que ser grande. Mas a energia cinética na parte quando os dois estão atuando. Então, a energia total, que é aquela energia cinética quando você manda o cara de longe, né, ela vai ser energia cinética mais a potencial. Então, na região de interação, esse potencial tem que continuar sendo menor do que a energia cinética na região onde as partículas estão interagindo. Essa é a questão aqui, né? Então, na região de interação, energia potencial menor que energia cinética. É mais ou menos intuitivo a ideia do potencial ser uma perturbação, né? Se ele é perturbação, ou se ele é uma correção, é correção de quem? Do resto, não? O resto é energia cinética. Então, geralmente se você vê alguma prova, alguma coisa assim, um cara num enunciado, ou algum livro, sei lá, algum trabalho, o cara falar que você tem um espalhamento de uma partícula rápida com alguma coisa, né? Um espalhamento de partícula rápida. Então, geralmente, quando está associado, então está meio que embutido essa condição. Então, está mais ou menos... você pode meio que considerar que o cara vai resolver usando essa aproximação que a gente vai fazer aqui. Daqui a pouco, essa aproximação que a gente fez, né, de pegar só o primeiro termo da soma. Então, geralmente está associado ou com o espalhamento ser rápido, ou com o potencial ser muito fraco, né? Então, aqui dá no mesmo, né? Do mesmo jeito, se esse cara é muito pequeno, necessariamente esse cara vai ficar grande, né? Ou se pelo menos esse cara é bem grande, então necessariamente esse cara é pequeno com relação a ele. Então, dá no mesmo aqui. Então, vamos lá, 20 minutos já. Tá? A aproximação de Bohr, né?
Então, você já engoliu, já acreditou que é a solução que faz sentido, né? Uma vez que a energia cinética da sua partícula seja grande com relação à energia potencial. Então, truncamos aqui a nossa solução, aproximada, né? Então, a gente abriu mão daquele resultado, digamos, exato, somar fase de espalhamento, para ter um resultado muito mais prático, né? Muito mais simples, só que aproximativo, né? Agora, tem que lembrar que isso aqui não tem... Parece, mas não é exatamente a ideia do nosso espalhamento. Nosso espalhamento na verdade né? Mas para a gente identificar o espalhamento, a seção de choque, a gente precisa da solução ele precisa adequar a solução, né, a essa condição de contorno. Ou seja, a gente precisa da solução nessa região, KR grande. Isso aqui não está assumindo que KR é grande. O R é o módulo de X, né? O sistema de referência está centrado no centro potencial aqui, né? Então, a ideia é pegar X grande, né, ou K vezes módulo X, aqui eu vou chamar de R grande, e essa fórmula, esse resultado, ficar com essa cara, né, para eu identificar o que é o F e ter a seção de choque. Espero que mais ou menos vai dar certo. Se esse cara é muito grande, aqui é muito grande, ó, aqui eles ficam com essa cara, né? Então, vamos ver. Vamos tomar o limite X o quê? O limite X grande, né? Ficou faltando aqui na aproximação. Lembra que essa integral daqui, né, mesma ideia, ela é só realmente efetiva na região onde o potencial atua. Esse y você vai integrar de 0 até infinito. 0 até infinito no R3, né? Então, direções y1, 2 e 3. Mas na verdade a integral, quando o raio do y, né, sai muito do centro, né, esse cara daqui vai a 0, então a integral morre. Então, efetivamente, a integral, quer dizer, é dentro dessa esfera. Então, o módulo y só é relevante, né, na região menor da ordem de A, onde o potencial é 0. E a gente vai assumir, esse aqui é o limite, não está escrito aqui, né, é que o x, que é onde você vai medir a partícula, onde você quer saber a probabilidade da sua partícula estar, que eu vou chamar esse módulo aqui de R, está lá longe. Aqui é o meu detector, né? O caras acontece ali numa escala atômica, né? E depois eu tenho o meu laboratório, né? Onde esse cara vai bater em algum lugar. Então esse cara aqui é muito maior, né? Então a ideia é que dentro da integral, por que eu faço esse negócio que só toma aqui, é porque quando você fala assim, eu pego o x grande e vou fazer a aproximação, fica assim, a ideia é mais x grande com relação ao quê? Com relação ao y, né? Eu vou aproximar aqui. Aí sempre surge a ideia, né? Mas o y eu vou ter que integrar até o infinito. Uma hora o y vai ser maior do que o x. É inevitável. Não, tudo bem, né? Mas aqui faz sentido porque, na verdade, você vai fazer essa integral, mas a integral mesmo só é relevante dentro de um raio. Porque mesmo você integrando o y até o infinito, o potencial morreu já no infinito, né? Então a integral já morreu. Então isso aqui faz bastante sentido. Aqui é uma figurinha, a ideia, né? Então aqui onde o potencial atua, né? Onde você vai fazer a integral mesmo, onde a integral vai ser relevante. E aqui onde você quer detectar, quer saber a probabilidade da partícula estar, né? Aqui é o seu pontinho x, módulo x. Então, na verdade, o que aparece nos dois é sempre esse fator x menos y em módulo. Então, a gente precisa saber isso aqui, aproximar isso. Então, x menos y em módulo, tem essa raizinha, beleza. Eu estou assumindo que r aqui é muito maior do que y, né? Então, vamos tirar esse r quadrado aqui fora em evidência, então vai ficar r sem a raiz, aqui fica 1, aqui vai dividir por r quadrado, aqui vai dividir por r quadrado, aqui vai ficar y sobre r quadrado. Esse cara é muito pequeno. Aqui divide por r quadrado, mas na verdade x é da ordem de r. Na verdade esse cara é da ordem de y sobre r. Então esse cara aqui é primeira ordem, vamos dizer assim, né? Então esse cara, vamos guardar esse para olhar. Então aqui vamos expandir, como esse cara é pequeno, né? Aqui fica meio, tira a raiz, aqui fica meio e isso. Aí quando você joga esse cara para dentro, ficou o R, aqui esse R cortou com esse R, né? Então ficou x, vetor x dividido por R. O R é o módulo do x. Então isso aqui é o vetor unitário na direção R, né? O produto escalar com y, né? Então é fácil entender isso aqui. Agora vamos pegar o fator lá de interesse. Então aqui, repara que no cara de baixo, eu simplesmente fiz toda essa parafernália, mas eu vou escrever, lembra que o R é grande, então esse cara é bem maior que o outro. Então aqui simplesmente no lugar eu vou escrever R. Mas repara que no de cima não, no de cima eu estou usando aquele resultado, né? Então x menos y, eu estou usando R menos esse
unitário R, Y. Então aqui R, unitário Y. Olha que esse R, unitário Y, R é a direção que o cara está indo embora. Está medindo lá. Então essa aqui vai ser essa ideia da onda espalhada, né? Onde está a partícula espalhada. Então aqui o K. K é o vetor de onda. É o módulo aqui, né? É a energia do cara. Então o cara, você concorda que K na direção R é o vetor K, que eles chamam de K', né? Esse vetor daqui, que dá a direção do momento final da partícula. Né? Porque lembra que o espalhamento é elástico. Né? Então esse K módulo, né? Ele é tanto o vetor, né? ele faz relação da energia da partícula que está entrando e a energia da partícula está, o momento melhor, da energia entrando, esse é o K, e o K' é o momento da energia que o momento da partícula saindo. Então, mas o módulo é o mesmo, né? O módulo de K é o módulo de K', que chama aqui de K. Então isso aqui acho que é fácil de entender. Mas você pode perguntar, mas por que aqui você pegou essa correção e aqui não? A ideia é essa daqui, né? Porque olha, realmente o R é muito maior que o A, ou que esse Y. Né? Então essa aproximação daqui é tranquila. Né? Mas aqui, esse cara tem uma fase, então não é simplesmente, não dá para jogar fora assim, você tem que ser mais sutil. A ideia, vamos supor assim, né? Suponha que você tem 10 a sexta, vamos dizer que o R seria 10 a sexta e o Y seria π. Né? Então 10 a sexta mais π é 10 a sexta, né? Π é da ordem de 1. Né? Mas se você pega o exponencial de aqui, de 10 a sexta mais π, esse cara é exponencial de I 10 a sexta, só que o exponencial de Iπ é menos 1. Né? Então repara que esse cara, o resultado é muito diferente do exponencial de I vezes 10 a sexta, né? É o menos, trocou o sinal. Assim, porque digamos assim, entre 1 zilhão e 1 zilhão mais 1, seno e cosseno mudam de sinal um monte de vezes. Né? Então esse fator aqui oscilante, ele é relevante para essa relação. Agora 1 zilhão e 1 zilhão mais 1, se eu simplesmente estou somando, quer saber o número, 1 zilhão mais 1 é 1 zilhão. Então aqui eu posso fazer isso. Claro, a brincadeira. Então a gente vai substituir isso por isso. Então, só lembrando que aqui eu falei, não botei isso vai ser importante para o nosso paramento. Eu só comentei aqui. Então, lembra que o K, ele é o K é o da onda incidente, o K' é o da onda espalhada. Né? Então, o cara chegou aqui, interagiu, então essa onda incidente, aquela onda plana, interagiu, vai sair aquela onda esférica. Então, onde ele sai aqui é o K', que é exatamente isso daqui. É módulo K na direção do X, né? Aqui que é o unitário na direção R. O unitário R aqui, porque aqui é o centro do seu sistema. Então, o ângulo que o K faz com K', né, é o ângulo do espalhamento, né, esse ângulo aqui θ. Né. Na verdade, o produto escalar de K com K' tem um cosseno θ, né, e esse θ é o ângulo do espalhamento. Então, o cara chegou aqui, interagiu e saiu para lá. Esse ângulo que faz é esse θ aqui. Guarda isso. Né. Então, volta lá no resultado e substitui isso, a nossa aproximação. Então, esse cara vamos substituir por essa aqui, e K', Y, e vai ser o exponencial de KR sobre R. Olha, isso aqui é onda esférica, né? Indo. Né? E cadê aqui? Nesse sentido, eu substituo isso aqui, né? Então, vai sair o exponencial de KR sobre R, e aqui fica o exponencial de menos I K' com Y. Aqui, exponencial ou de mais, ou de menos, sei lá. Isso. Exponencial de mais. Por que está menos? Aqui tem um erro? Aqui tem um erro. Errei. Ainda bem que eu olhei. Aqui tem um sinal de menos. Esse menos é muito importante. Aqui eu não botei o sinal de menos. Aqui tem um sinal de menos. Muito importante. Erro bem grave aqui. Ó. Menos aqui. Então, aqui tem exponencial de menos. Aqui está certo. Menos o K' e mais o K. Para que o mais o K você já tinha desde o começo aqui. Ó. Mais IK, Y. Então deu. Agora sim, o resultado final. Então aquela exponencial de K sobre R saiu aqui fora. Então a ideia aqui é que tratar o seu potencial em primeira ordem, né, ele te dá aquele seu resultado, aquela integral lá. Quando você pega esse cara longe, ele dá certinho a condição de contorno de um espalhamento elástico. Né? Então aparece essa onda esférica saindo e todo o resto que sobra, para que não tem R aqui, né? É uma integral,
essa integral é uma função de θ. Né? Porque é uma função de θ porque tem esse, depois a gente vai ver isso mais claro, né? Mas tem esse K' menos K. Que K' é o que, K é o que entra, o K' é o que sai, né? E θ é o ângulo que K e K' fazem. Então o θ está embutido aqui. Então esse cara é o sintótico do espalhamento certinho. Então esse fator aqui é a sua fase de deslocamento, a sua amplitude de espalhamento. Né? Então a seção de choque vai ser o módulo quadrado disso. Repara que esse resultado é bacana, porque dá para escrever de um jeito elegante, né? Com os braquetinhos. Isso aqui de certa forma, deixa eu ver se eu botei aqui, não. Ele é Fourier, vamos voltar isso daqui a pouco. Mas repara que ele é, você pega aqui representação de coordenada, você está pegando o elemento de matriz do seu potencial, do operador aqui, sua energia potencial, com a entrada K e K'. Né? Então você deu a ideia seria assim, você deu a entrada do seu sistema, né? O vetor K, então o cara tem esse momento bem definido, e depois no final ele tem um K' bem definido. Né? Então o que te dá a seção de choque é esse sanduíche, né, com interação. Né? K, a entrada, interação e saída. K, K'. Se eu for olhar exatamente isso daqui. Né? Só que eu estou usando, como eu estou pegando aqui exponencial de Kx sem aquele 2π, raiz e tal, que a gente usa, né? Então esse braquete de x com k, eu estou botando aqui o fator 1. Né? Ele não está normalizado com o delta Dirac direitinho. Mas se eu não tivesse aqui, ia ter um fator, e esse fator ia repetir aqui. No final, o resultado físico mesmo não ia mudar. Mas então ele está definido assim. Se você pode, sim, exatamente. Ó, aqui do lado esquerdo é exponencial de menos i k' com y, né? E do lado direito exponencial de mais i k', ky. Então, exponencial de kx, ou x ou y. Então, você bota aqui representação de coordenada, bota a integral aqui no meio, com ket bra, né? Então esse cara vai dar esse cara com sinal de mais, e o daqui vai vir o conjugado desse, então vai vir esse cara aqui com sinal de menos. Então deu certinho. Esse é um jeito bom de pensar. Né? Então, se eu for um formalismo de braquete, mais parecido com o que está no complemento, né? Ou até mais ou menos teoria de campo, o jeito geralmente se trata assim. Né? Mas, só para comentar aqui, então aquele K' menos K eu vou chamar de Q. Então seria a diferença, né, desse vetor, esse vetor menos esse vetor. Então você bota ele para cá, o Q mais K é o K'. Então o Q ele sai, digamos, daqui para cá. Né? Aqui é o K, aqui é o K', ele é um vetor assim. Né? Então a brincadeira, só estou aqui repetindo, né? Esse cara é a entrada, o momento entrou, o momento saiu, esse é o ângulo. Então o produto escalar de K com K' tem o cosseno θ. Então a gente vamos ver que isso aqui vai ser importante daqui a pouco, né? Então já vamos guardar. O que é o módulo desse vetor? Então, módulo desse, menos, aqui tem outro erro, aqui foi um fator 2, né? Menos 2 vezes o produto escalar de um com o outro. Aqui o 2 eu botei, né? Então, como o módulo de K' e K é o mesmo, então aqui é K quadrado, aqui vai dar, tem um 2, né? Esqueci aqui, então é 2 vezes módulo desse, módulo do outro, quadrado, então K quadrado, cosseno do ângulo, cosseno θ. E aqui está o ângulo de espalhamento. Então esse K se tira fora, esse 2 eu também boto evidência. 1 menos cosseno θ é 2 vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. Então aqui fica 4, seno ao quadrado de θ sobre 2. Então esse cara dá um 2K seno θ sobre 2. Então esse aqui, o ângulo do espalhamento ele está escondido no módulo desse vetor. Então se você só volta e reescreve assim, né? Então outro jeito de pensar nesse resultado, é que simplesmente isso aqui é transformar de Fourier do potencial. Né? Fora que as definições de raiz de 2π, por aí vai, né? é transformar de Fourier. Você pegou o outro potencial aqui e integrou. Com exponencial de menos i que y. Então isso aqui é uma função de y. Né? Digamos um v til de função de y, função de q. Um v til de q. E o q tem o ângulo embutido. Por isso que esse cara é a função de θ. Então, basicamente, é para qualquer coisa que você der, qualquer função que você dá, você sabe calcular. Geralmente, os problemas de espalhamento são feitos assim. Né? Inventa uma função qualquer que você consiga calcular a transformada de Fourier dela. Aí você pode falar, não, essa função tem um potencial, você está resolvendo um problema de espalhamento quântico, né? Aí você pega aquela transformada de Fourier, bota aqui, módulo quadrado disso, é a seção de choque. Né? Então, a ideia geralmente é essa. Né? Tudo que você consegue calcular a transformada de Fourier
é um problema de mecânica quântica em potencial, né? Em trocadilho aqui, né? Então, é só aqui o comentáriozinho é que esse cara ele não depende do sinal do potencial, né? Esse potencial pode ser positivo, negativo, atrativo ou repulsivo, né? Porque como é que só aparece o módulo quadrado, então ele não enxerga essa aproximação. Repara que a próxima ordem, né, vai vir um cara módulo, mas vai vir uma integral dessa e outra integral com V duas vezes, né? Então, esse segundo correção, ela faz distinção aqui já dos sinais, né? Porque você vai pegar esse cara, a soma dos dois ao quadrado, mas a primeira aproximação não. Então isso é uma limitação da aproximação. Ele não sabe distinguir se dá o mesmo resultado do potencial ser atrativo ou repulsivo. E vamos ver um exemplo aqui. Repara que bota dois sinais porque tanto faz se ele está empurrando ou atraindo, né? O potencial mais óbvio, né? A transformada de Fourier do delta é constante, do mesmo jeito que a transformada de Fourier da constante é um delta. Então, esse cara botou aqui o delta, integrou, deu nada, deu V0, mais ou menos V0 aqui. Então, aqui seria essa constante, pegou o quadrado, é a seção de choque, né, esse potencial. Beleza, na aproximação de Bohr, primeira ordem. Então, ele não depende da energia e ele é isotrópico. Né? Ok. Mas, e também outra coisa, né? Para que a gente não assumiu, essa parte importante, meu Deus, que nós não assumimos que o potencial é esférico, simétrico, né? Mas, então, essa porta, porque a gente saiu tipo da equação de Schrödinger mesmo, a gente não estava nem falando priori de disparamento, né? A gente chegou no disparamento, escolhendo contorno e tal, mas então isso aqui funciona até se não for um problema, digamos, de dois corpos, né? Vamos supor que tem um potencial muito maluco, uma interação sinal, e você tacou uma partícula lá, né? Então esse potencial não é esférico simétrico, mas a situação engloba, né? Então ele bate ali e sai. Mas não é o geral que a gente tem. O que a gente tem em geral é um problema de dois corpos. Né? Então esse potencial você está essa massa que é aquela massa reduzida e toda aquela parafernália que a gente já discutiu. Né? Então se você bota o potencial com o potencial que só depende do raio, dá para mexer ainda nessa parte da transformada de Fourier geral. Né? Então se esse cara aqui só depende, esse y aqui sem vetor seria o módulo do y. Né? Eu não sei porque eu chamo de y, né? Depois eu chamar de x, não tem mais. Você vai integrar aqui tudo função só de quê? Mas tá bom. Então, a ideia é vamos fazer, obviamente eu vou escolher esse vetor q, né? Esse vetor q está apontando para algum lugar, ele é fixo, né? Você vai integrar em todo o y. Então eu vou escolher o sistema de eixo de y, onde o q está, digamos, como se fosse minha direção do y3. Para que esse escalar ser q, y e um cosseno de um gama, sei lá. Um ângulo, como faço com o outro, desculpa. E esse ângulo eu vou chamar, cosseno desse gama, eu vou chamar de U. Né? Então fica exponencial. Aqui que seria o d gama seno gama. Não estou chamando θ porque θ é que estou guardando θ para o ângulo de disparamento. Né? Então aqui é um ângulo simplesmente que você está fazendo para integrar. Então é um truquezinho normal, né? Que a gente sempre faz essa troca. Né? Então essa troca daqui, essa integral aqui dos ângulos é trivial. Aí o 2π já tirei fora. Uma vez que eu escolhi assim, não depende do φ. Né? Então 2π já saiu. Essa integral vai sair esse fator aqui, né? Vai dar ele em 1, então vai sair aqui com o sinal de menos, só que aqui vem com o sinal de menos quando ele integra, então esse menos está aqui. E depois ele vem com o sinal de mais aqui, vem com o sinal de menos aqui, vem com o sinal de mais, né? No menos 1, com o sinal de menos, só que saiu o sinal de menos daqui, então fica mais. Você entendeu o que eu fiz, né? É porque aqui está trocado, eu inverti a integral, né? Ou trocou o U a menos U, né, para que ficar mais. Né? O resultado no final é esse, de um jeito ou de outro. E o fator, esse 2 eu inventei aqui, eu multipliquei e dividi por 2. Então aqui é 4π, aqui é 2i. Então, só para montar aqui um seno. Então esse cara é um seno e ficou assim. Né? Então, agora fica esse resultado bonitinho, né, para quando o potencial é esférico simétrico, você pode começar daqui. Né? Então é só dar o V de R e integrar essa porqueira, e então o resultado está pronto. E é para que onde só depende, aparece Q, que é o módulo, né, de K' menos K, que é 2K seno θ sobre 2. Então o ângulo do disparamento está aqui. Perfeito. Né? Então só dar o potencial, resolver essa integral, acabou o disparamento. Então é um resultado pronto, muito prático. Né? Então só para a gente ver os limites, né? O limite de partícula lenta, né? Esse a gente tem dado da formulação geral, né? Como faz o disparamento, que ele é isotrópico e dependente de energia. Vamos ver aqui isso que funciona. Então, se a energia é pequena,
esse cara aqui ser pequeno, né? Pegar o k, digamos, 0. Então o seno do argumento vira argumento, né? Então vira q vezes y, e aqui embaixo fora tem um q, o q corta com q, e aqui vai ficar y² e o v de y, ficou essa integral. Essa integral deve convergir porque a gente assume que o potencial é de curto alcance, né? Então esse limite, quando o y vai para o infinito, esse limite é 0, né? Então aqui essa integral converge. Beleza, então ficou mais fácil ainda, você tem a seção de choque aqui no limite de partícula lenta. Pode até comparar com a nossa perturbação, quando a gente fazendo a fase de deslocamento, né? Comparar os resultados. Então, para a gente acabar, 1040 minutos, vamos fazer o exemplo que interessa, né? A gente chama de potencial de Yukawa, na verdade é o potencial coulombiano. Só que essa aproximação, esse resultado que a gente tem, não funciona para o potencial coulombiano, porque o potencial coulombiano é de curto alcance, né? E ele não obedece exatamente aquele limite, né? Se eu multiplico o cara para r² de r para o infinito, não vai, se for 1 sobre r. Mas esse potencial é. Você multiplica aqui por r², aqui vai ficar um r, joga r para o infinito, a exponencial vai a 0. Né? Então, na verdade, a gente vai resolver esse, e vamos ver que no final, no resultado final, se você joga μ a 0, esse resultado é bem definido. Então, esse vai ser o nosso resultado para o potencial coulombiano. Então, esse daqui é um truque para garantir a convergência da integral, né? Para salvar aqui o resultado. Vamos ver. Então, para esse potencial de Yukawa, só pegou e substituiu, né? Então, o resultado aqui tem um R, um Y e o potencial. Então, aqui tem um R dividindo, cortou, ficou só exponencial. Talvez se você joga esse cara fora, joga μ a 0, a integral não é bem definida, porque a integral vai dar cosseno, né? O que é cosseno de infinito? Né? Isso não converge, né? Mas também não diverge, por isso que o truque funciona. Por isso você pode regularizar essa integral, né? e depois estrangular, né? Mas beleza. Então, aqui que eu fiz. Esse cara eu vou escrever como... O que é o seno? É a parte imaginária da exponencial. O seno de θ é a parte imaginária da exponencial de θ. Então, eu vou fazer essa integral que eu aqui com exponencial de iqy, aqui, mais iqy. E depois, no final, eu vou pegar a parte imaginária, que é o seno. A parte real eu daria a integral cosseno. Então, vamos fazer, porque aqui é mais fácil, fica tudo termos de exponencial. Então, essa integral daqui é trivial, né? Esse cara daqui cai esse fator todo, né? Com menos, no infinito dá 0, menos, só que aqui tem um menos, então ficou mais. Esse cara daqui em 0, que é 1. Então, simplesmente... aqui está escrito. Então, aqui em 0, menos e menos em 1. Então, dá esse cara aqui. Para tirar a parte imaginária, é só multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, aqui vai ficar μ² mais q². A parte imaginária é o q. A outra cara é o real. Então, é só pegar aqui o q. Esse cara aqui é o quadrado. Então, esse aqui é o resultado. Então, repara que se você pega o limite da partícula do q na 0, né? Então você joga aqui q indo para 0, esse cara daqui fica isso daqui, né? Isso determina uma escala, né? Que é a sua escala, a sua perna de espalhamento, né? Repara que se eu impor que o μ é o inverso dessa escala, aqui realmente ele é mais ou menos a ideia mesmo, né? Então aqui fica um a², esse a corta com a, e você encontra que o a é esse cara aqui, né? Que é o próprio, seria o h², m⁴, esse aqui é massa do elétron, é o raio de Bohr, certinho, né? Então só para dar a ideia que seria a escala do átomozinho mesmo, né? Agora realmente aqui no potencial de curto alcance, nesse truquezinho, né? Então se você reescreve assim, no lugar do μ 1 sobre a, mas isso aqui é uma escolha constante, mas não é a única escolha, porque até eu quero tomar o limite do μ na 0, ou seja, essa perna aqui é indo para o infinito, mas esse cara não vai ser o a0, porque isso aqui não vai para o infinito, né? Entende que tem diferença. Na verdade aqui foi uma escolha ruim, eu acho, né? Poderia ter definido esse cara com uma escala, beleza? E esse, então, o μ joga para cá, esse cara, então 1 sobre μ, né? Esse daqui é 1 sobre a0, joga o a0 para cá. Então, na verdade, 1 sobre μ seria a raiz de a 0. Né? Na verdade, esse aqui. Então, esse a é a sua escala. Mas o a0 seria o raio de Bohr, normal. É que aqui eu estou dizendo que o a é o a0 porque eu escolhi essa escala assim. Mas tudo bem, se você escrever assim, fica mais bonitinho os resultados que eu vou botar daqui a pouco. Mas guarda isso por enquanto. Então, essa seção de choque, o módulo quadrado disso, está escrito aqui, né?
Só no lugar do Q eu voltei para o... Esse cara é K, né? K é P sobre H cortado, então eu botei o H cortado aqui para dentro, então ficou P quadrado, esse seno quadrado, H cortado quadrado, mi quadrado e tal. Aí repara que aqui tem limite bem definido. Vou falar daqui a pouco, né? Mas aqui tem limite bem definido quando mi é zero. Aí essa vai ser a seção de choque do potencial colombiano. Mas dá para calculação de choque total ainda. Então a brincadeira é fazer simplesmente a integral. Então aqui esse cara é duas vezes seno da metade e cosseno da metade. Né? Então por isso que aqui é 1/4. Aí o seno da metade... aqui está escrito seno da metade e cosseno da metade. Esse deteta cosseno da metade é o D seno da metade. Né? Só ajeitar com o fator 2. Né? Precisamos multiplicar o fator 2 porque aqui vai ser 1/2 quando fizer a derivada. Então por isso que aqui ficou 8. Então esse cara eu vou chamar de U, aqui é U, aqui é U. Né? Então aqui é U, du. Então eu vou chamar o quadrado de V. Né? Então esse cara sai um fator meio agora, né? Então cortou aqui, ficou 4. Aqui é V e aqui é V. Então a integral é mais fácil do que parece. Então é só fazer a integral aqui trivial, né? Então é 1 sobre x ao quadrado. Então dá menos 1 sobre o cara, né? Tem que tirar esse fator aqui, né? Porque tem p quadrado multiplicando v, em 0 e 1. Deu esse resultado. Então, em 0 deu esse, em 1 deu esse. Esse sinal de menos eu inverti aqui. Aqui só tirou o mínimo. Tirou o mínimo, cancela o mi quadrado. Ou cancela o mi quadrado? Isso, cancela o mi quadrado. Fica o p quadrado em cima, que cancela com esse p quadrado embaixo. Então, desse cara aqui. Então, a seção de choque total, a seção de choque total é essa. Se você faz aquela relação, né, que eu fiz antes, você define o mi, se a escala for assim, né, ele fica mais simplesão, né? Então, tudo se ajeita aqui, fica a escala o A aqui e o A aqui. Se o mi for, 1 sobre mi for raiz de A0A, vai ficar o A0A. Então, aqui só qual o comentário que eu fiz aqui? Não sei. Não, só eu voltei para... Se for, aqui nem tenho certeza se a escala está certa. Eu acho que, não sei, eu acho que o resultado é esse aqui mesmo. Né? Se você bota uma escala qualquer, né? Mi, 1 sobre mi é um A que é definido por mi, isso que eu quero dizer. Né? Ele não tem relação com A0. Aí se você plota esse gráfico, ele tem essa estrutura. Né? Então a ação de choque é máxima. Isso aqui é o padrão, né? Ação de choque total. Quando a energia é pequena, que te dá esse valor independente da energia, né? Isotrópico, né? Que te dá perna do espalhamento, e quando a energia vai ficando muito grande, os caras passam direto, né? Então poucos se espalham, né? Essa não é a ideia, mais ou menos padrão. Então voltando lá para a ideia, proteção de choque sem choque total aqui, esse resultado aqui, se você tomar mi a 0, aí deu esse cara aqui, né? O seno 1 sobre seno a quarta, número, e é para que não tem H cortado aqui. Né? Se for tipo aqui for colombiano, é quadrado, 4πy0, não tem H cortado nenhum. Essa é a fórmula de Rutherford. Então, o espalhamento potencial colombiano quântico, ele é o mesmo do clássico. É o Rutherford. Aqui é aproximativo. Mas o que é interessante é que esse resultado aqui, aproximativo quântico, é possível. O colombiano, na aproximação aqui, ele é complicado, tem que fazer esse truque, né? Mas dá para resolver exato, porque você consegue resolver a equação de Schrödinger exata lá e dá para fazer. E do resultado exato, que a gente não estudou aqui, né? Mas só precisa usar coordenadas parabólicas. Então dá para fazer, dá para pegar o Landau e seguir. Tem uma seção do Landau sobre isso. O resultado exato é esse também. Né? Então o resultado exato é o aproximado, que é o clássico. Esse é o Rutherford. E a seção de choque total que você integrar aqui diverge. Né? Você pode olhar pegando o outro com mi, né? Lembrando que esse cara é 1 sobre mi, esse A sem falar que o A é a 0, joga o A para o infinito, né? Que tomar mi a 0. Aqui fica claro que aqui vai ficar A quadrado, A quarta, esse cara vai ficar A ao quadrado. Aqui. Então esse cara explode. E a ideia é que o potencial não é mais de curto alcance. Né? Então a seção de choque, essa integral da infinito, porque todo mundo é espalhado. Não tem aquele negócio de cair, a seção de choque total, o gráfico dela não cai a 0 rápido. Né? Ele vai cair muito lentão, né? Então quando você pegar a área, vai dar infinito, porque até o cara que está muito longe ou com muita energia, ele vai ser espalhado. Né? Todo mundo é espalhado, porque o potencial ele atua em todo lugar. E é isso. Falou, pessoal. Então a gente tem mais um vídeo, nosso último videozinho. A gente vai pegar um exemplo de aplicação, né, bem específico dessa aproximação de Bohr, que é um espalhamento de um átomo, um elétron,
um elétron rápido, a gente diz rápido porque vale para a aproximação de Bohr. Então, se joga um elétron num átomo, vamos pegar um átomo geral, obviamente no final a gente vai fazer explícito, né, para um átomo de hidrogênio. Né? Então, esse é um resultado bacana, físico. Aí é físico mesmo. Próximo, esse é um negócio que você pode fazer no laboratório. E depois a gente tem uma discussão legal para fazer no final. Né? E é isso, pessoal. Né? Leva o Cosmo aí, dá aquela respirada, porque está quase acabando, pessoal. Falou, abração, até o próximo aí. Valeu e fui. Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar, e tudo muda, menos o que eu sinto por você. O próximo episódio será